Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast desenvolvido para empreendedores e empresários que queiram levar o seu negócio, a sua ideia, por um modo evolutivo e mostrar para a sociedade que todo sonho é possível de ser realizado. Existiu um homem que ele teve um sonho, mas muitas pessoas desacreditaram do sonho desse homem. E esse homem, ele bateu, ele lutou até conseguir chegar e realizar o seu sonho. Estou falando de Henry Ford. Graças a Henry Ford, nós temos hoje os carros em séries. E o meu convidado hoje é uma pessoa também que sonhou e no início muitas pessoas desacreditaram e ele não desistiu do seu sonho. E eu estou aqui do meu lado com meu amigo e parceiro de assuntos aleatórios, Pedro Henrique Ciliani. Fala pessoal, tudo bem, Lúcio? Muito bom sempre estar com você, meu irmão. Cara, sensacional. E realmente a figura ilustre que a gente tem aqui hoje é alguém que, quando eu falei para minha esposa que eu ia conhecê-lo, ela chocou. Ela falou assim, eu não acredito que eu não vou estar junto. Uau! E ele é de uma simplicidade incrível e todo mundo que conhece ama esse cara, porque ele é um cara incrível. E uma coisa que eu já falei para ele, Pedro, que é muito engraçado, é o seguinte, eu só conheci 3 homens que deixam o cheiro no ar. Ô, louco. O Jô Soares, presta atenção, são só 3 homens, o Jô Soares, o José Roberto Marcos e o meu amigo Issao Imamura. Tudo bem, Issao? Tudo bom, Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo bem? Tudo, legal. Que bom, que bom. Ó, e hoje, gente, de verdade, você vai aprender o quanto é importante você acreditar no seu sonho. Que, às vezes, a pessoa, quando ela vê alguém num determinado momento da vida, ela acredita que tudo foi perfeito na vida dessa pessoa. E não existe perfeição, principalmente aqui na Terra. Então, quero apresentar Issao Imamura e o Issao vai contar um pouco da sua história para nós. Maravilha, vamos lá. Tem um lado que muita gente viu pela televisão, que é o lado onde os espetáculos acontecem, né? Em geral, o artista, quando ele faz algo que poucos fazem no mundo, principalmente no caso do ilusionismo, porque né, música, temos muitos cantores, muitas bandas, mas quando você fala em ilusionismo, é algo que diminui bastante o universo, no mundo inteiro isso. E então as pessoas enxergam aquele Issao, né, qual que era a missão dele? Levar o ilusionismo para a televisão, mostrar o ilusionismo como entretenimento, como arte, como cultura, sempre algo ligado à arte, ao mundo artístico. No entanto, o que eles não sabem é que tudo isso veio de um sonho que nasceu por um acaso, né? Eu comecei na mágica com 10 anos de idade. Uau. E por quê? Não foi porque eu queria ser um mágico. Quem é que sonha em ser um mágico hoje em dia? Ninguém, né? É difícil. Mas no meu caso, eu sonhei por quê? Porque com 10 anos de idade eu conheci a mágica através dos meus pais. E qual que era o meu grande problema? Eu era um cara que, primeiro, eu era muito tímido. Segundo, é um cara que não se relacionava com pessoas, porque eu sofria bullying na escola, por ser o único asiático, né, da classe. Então, essa coisa de você ser diferente foi uma lição que eu aprendi com 6 anos de idade, quando cheguei na escola e a garotada falava, o japonês para lá, japonês para cá, vai pro Japão, né, vai torcer pro teu país, né? E aí eu sempre vivi com esse complexo de inferioridade. Falei, caramba, eu não sou um cara que é bem quisto aqui, né? Talvez eu não deveria nem estar aqui neste país. E isso me fez eu perder o senso de pertencimento, que é muito importante para uma criança, e né, eu fiquei sendo rejeitado. Então eu tive no meu coração aquela mentira de ser rejeitado, que é a pior coisa, é o que destrói a autoestima. E que depois eu percebi isso só quando eu viajei para fora e quando vi que o Brasil também sofria isso em relação aos países de primeiro mundo na época, né? O Brasil era um país que, que você é? Europeu, norte-americano, asiático? Ah, não, você é brasileiro, puxa, né? E não era uma imagem muito boa. E eu senti isso na pele, então dos dois modos, aqui no Brasil e lá fora. E aqui no Brasil, eu entrei na mágica porque meus pais, né, eles não seguiam uma filosofia de vida muito clara, eles eram apenas honestos, né? A única coisa que eles colocavam é, seja honesto o tempo todo e trabalhe muito. E o meu pai e minha mãe, quando eles viram que eu estava isolado, eles me colocaram então diante de minha mágica,
para aquele kit de mágica que você compra em lojas de mágica, né? Que qualquer criança faz. Eles me colocaram aquilo e eu comecei a fazer a mágica, tudo desajeitado. E foi então que aprendi pela primeira vez que, né, mesmo sendo desajeitado, você apresentando, você vai ter um resultado, né? E o resultado era o sorriso das pessoas quando eu mostrava aquela mágica. Um cara tímido, né? Baixa autoestima, fazendo muito mal feito né, o trabalho da mágica, mas as pessoas ainda assim se admiravam. E o resto da minha infância foi trabalhada desse jeito. Eu comecei a me relacionar com as crianças da minha idade por causa da mágica, né? E adolescência é a mesma coisa. Mas meu pai jamais sonhou que eu fosse um artista, né? Imagina, não tem artista na família, e nem pessoa pública. Então ele falou, eu sou engenheiro, a tua mãe é farmacêutica, eu quero que você seja alguém, né, numa educação formal que se forme em alguma coisa. E eu falei, bom, direito era a coisa que eu menos, né, assim, gostava, vamos dizer assim, do que, não, menos gostava, menos detestava, do resto tudo eu detestava, né? Engenharia, medicina, e direito, falei, direito dá para encarar. É, né? que Vamos direito, lá. assim, tem aquele lado, o advogado, ele é um mágico, né? Tem que fazer mágica hoje. O cara, ele tem que ser mágico. Então, assim, eu acho que você já foi numa área que ela foi, é como se fosse um pré-treinamento para você chegar onde você queria. E você chegou a fazer a faculdade? E cheguei a fazer a faculdade dos sonhos dos meus pais, que era a Universidade de São Paulo, né, onde se formaram 13 presidentes da República. E aí, mas lá eu descobri uma coisa muito legal, que assim, que se você não faz aquilo que você ama, ou você não decide amar aquilo que você faz, você não vai prosperar, né? Eu estudei lá na classe do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre tinha cabelo, era um cara... né? Um cara não dá para visualizar. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. E não, né? Fica ruim, né? Fica bom. E ele sempre foi um cara assim, muito ligado à política, muito ligado, né, ao poder. E eu era o cara, sabe, totalmente oposto, né? Eu era da outra turma, turma da bagunça e tal, e foi muito legal porque eu percebi que não era isso que eu queria, né? E quando eu me formei, eu tinha que tomar uma decisão. Ou se eu ia para faculdade, né, continuasse, né, ia prestar um concurso, ou se eu ia buscar o meu sonho, que era o ilusionismo. Não era nem a mágica de, escolhe uma carta, não era isso. Era o ilusionismo mesmo, pessoas que levitam, carros que aparecem, como que eu podia entrar no mundo dos grandes espetáculos. Uau. E foi então que eu fui para Las Vegas. Né? E lá em Las Vegas eu vi o maior espetáculo de ilusionismo do mundo. Isso que ano? Isso foi em 92. Uau! 92. Né? E lá eu vi o elefante que aparece, o Siegfried Roy, que eram os maiores ilusionistas, né? Hoje da história, são eles. E o que aconteceu foi que voltei para o Brasil frustrado, porque não tinha dinheiro. Era um espetáculo milionário, como é que eu ia sobreviver? Né? Como é que eu ia montar um negócio desse? E eu lembro que uma coisa que eu fiz, que, sabe, quando você tem um sonho, né? Só que não faz muita lógica, né? O empreendedor acho que tem muito isso, né? Às vezes ele vai lá, mas por que você está fazendo isso? Você fez uma pesquisa de mercado, o cara, não, até fiz, mas eu vou contra a pesquisa muitas vezes. E eu fui desse jeito, porque o único dinheiro que eu tinha, eu construí uma levitação, que não servia para nada. Por que alguém vai construir uma levitação? O que é levitação? Um equipamento onde a mulher deita e parece que ela está levitando. Né? Imagina, né? Chega assim, o que você vai fazer da vida? Cara, acho que eu tenho R$500 no bolso, vou construir uma levitação, né? É totalmente contraproducente, né? Se você for imaginar. Totalmente. Por quê? Que você vai vender isso? Você vai fazer recurso com isso? Não fazia nem ideia o que ia fazer com isso. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para pagar assistente. Né? E então eu tinha uma namoradinha, eu usava só namoradinha para ficar levitando lá na levitação. Pelo menos eu treinava lá, via se funcionava o negócio lá. E o que aconteceu? Eu tentei até vender isso, né, para um empresário. O empresário falou, cara, esquece, você está no Brasil, né? Faz mágicas com cartas, que é mais fácil, e você vende o show a R$100. Né? E não fica aí perdendo tempo em construir coisas mirabolantes que ninguém está querendo pagar para você fazer isso, não. Né? Isso é um sonho seu, ninguém tem a ver com o teu sonho. E foi duro. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu vou tentar, não sei o que eu vou fazer da vida, mas não vou desistir. Aquela levitação era o símbolo do quê? De que o sonho ainda podia acontecer. Eu não queria largar o meu sonho. Era mais fácil eu voltar para o direito, prestar um concurso para juiz e acabou. Mas não, eu não queria largar, e por isso que eu construí a levitação. Resultado, 2 semanas depois, veio um telefonema
que era de uma emissora que queria fazer uma matéria com mágicos e queria saber se eu queria ser um desses mágicos. Uau. Né? E eu falei, legal, né? E eu fiquei animado. Eu falei, fera, opa, né? Uma televisão? E que programa que é? Cara, era o Fantástico da Rede Globo, o programa de maior audiência, né? Nas noites de domingo. Eu falei, caramba, agora tinha o segundo ponto, checar se a matéria era legal, porque tem matéria que é negativa. Aí você vai lá, já ninguém te conhece. Quando te conhecem pelo lado ruim. Já. Depreciado, exato. Aí eu falei, tá bom. E aí eu falei direto com a Glória Maria. Falei, Glória, né, que é, né, a saudosa Glória Maria, o que é essa matéria? Ela falou, a matéria é o seguinte, a gente vai fazer uma matéria meio, né, é uma gozação. Eu falei, como assim? O Brasil numa terrível crise econômica, a gente vai falar que para viver nesse país tem que ser mágico, né? Eu falei, caramba, não era uma matéria que eu imaginava, né, de se vamos aquela exaltar o Issal, não. Exato. Aí eu pensei, mas espera aí, vamos pensar, estamos aqui com uma oportunidade grande. Aí eu falei, tive uma ideia na hora, eu falei, Glória, só tem um problema, eu não sou mágico, né? Porque eu queria me destacar dos outros. Ele falou, mas então o que você é? Eu falei, sou um ilusionista. Ela falou, qual a diferença? Eu falei, o mágico tira coelho da cartola, o ilusionista, ele levita pessoas, era o que eu tinha, né? A única coisa que eu tinha na manga, levita pessoas. Lutando com as armas que tem, né? Literalmente. E eu falei, eu vou fazer algo melhor, vou levitar você. Né? Você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada numa matéria jornalística. O que você acha, né? Ela falou, mas eu não sei fazer nada, não se preocupa. Né? Eu cuido, meu time vai cuidar de toda a produção. Ela falou, maravilha, então, fechou. Né? Tá fechado, então, vamos gravar com você, vou mostrar os mágicos fazendo mágicas convencionais e você vai ser o destaque. Você me levita e você vai ser o primeiro ilusionista do Brasil. Eu falei, fechou. Aí eu desliguei o telefone. Aí caí na real, né? Cara, não tinha nada, não tinha caminhão, equipe, figurino. Cara, tem que ser um negócio que tinha que mostrar, aquilo que você falou, tem que mostrar. Né? Não adianta só na teoria. Sim. Aí eu lembrei, eu falei, caramba, não tem equipe. Aí tinha que correr atrás da equipe, precisava de 2 assistentes femininas, primeira coisa que eu precisava. Aí eu lembrei, né, não tem equipe, mas eu tenho uma vizinha que gosta de aparecer. E aí fui lá na vizinha, modelo, né? Falei, você quer ir pro Fantástico? Ela, uau, o que tem que fazer? Eu falei, não, tem que treinar comigo sem parar até quinta-feira, que é o dia da gravação, não receber cachê e tem que trazer o seu figurino próprio aí, porque, né, o assistente que se preze tem seu figurino próprio, um tubinho preto serve. Ela falou, maravilha. Ela topou e ela falou, eu vou ter uma amiga aqui também, ela topa essas mesmas condições, posso levar a amiga? Eu falei, traz a amiga também, já tinha 2 de assistentes. Resultado, a gente levitou a Glória, foi lá no terraço do edifício do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, em São Paulo, e foi um sucesso a matéria, foi um sucesso. Né? A Glória, toda vez que ela fazia aniversário, né, fazia uma homenagem para ela na emissora, e aí ela mostrava essa cena que foi um dos momentos icônicos da vida dela. Né? E foi assim, eu comecei a acreditar numa coisa que não existia. E foi daí que veio muitas vezes, o meu primeiro cliente, que não era para fazer show de entretenimento. Aí que mudou minha cabeça também. Opa, aquilo que eu planejo para usar, quando eu coloco no mercado, pode ser que o mercado absorva de uma forma diferente. E foi o que aconteceu. O primeiro cliente meu não foi para fazer um espetáculo de entretenimento. Ele ia lançar um produto e ele queria saber se eu podia fazer um ilusionismo para esse produto ser lançado, né, de uma forma espetacular. Nunca feito antes. Segura esse aí, que essa parte é boa e eu já ouvi, é fantástico. Uma coisa que é muito importante que o Issal estava falando, porque mentalidade produtiva. A mentalidade produtiva, ela não se deixa vencer. Por mais que houveram obstáculos na vida do Issal, ele foi lá e arrumou uma forma de ultrapassar. E por isso que não existe obstáculos. Existem pessoas não determinadas, que é totalmente diferente. Quando ele decidiu, ele vendeu uma ideia, aquela ideia já estava na cabeça dele, ele só materializou para o mundo físico. E ele dependia de pessoas. E aí ele conseguiu pessoas sem pagar R$1, porque ele tinha algo na mão que todo mundo gostaria até de pagar para estar lá. Então ele soube de uma forma, claro que isso daí não é qualquer pessoa, porque você tem que ter uma cabeça boa para você acreditar em você, para as pessoas acreditarem em você. Eu sempre digo isso, Issal. Quando você não acredita em você, a pessoa também não vai acreditar. Mas quando você acredita em você de verdade, você determinou isso para ela. Falei, eu vou vir aqui com a minha equipe e eu vou te levitar. Cara, eu ia falar, pode vir. Pode vir. Eu nem sei o que você ia fazer, mas você falou de uma forma tão persuasiva a que não tinha era como. muito grande, né, Lúcio? A convicção de levar a ideia
dentro do Fantástico, assim, ele não é maluco de inventar uma história, né? Exatamente. Pra aparecer em rede nacional, ainda mais na época a gente tava falando que era o maior, né? Assim, de Isso. destaque, TV a cabo era quase uma utopia, mas você pegar, todo mundo assistia o Fantástico. Né? Todo mundo assistiu o Fantástico. Então, você levar assim, com essa convicção, com essa confiança, eu vou fazer, é o que você disse, tá, pode vir. E eu não queria dizer para não entregar minha idade, mas eu assisti esse Fantástico. Eu assisti esse Fantástico. E continuando nessa linha que você vai falar do que ele fez, que aí é a capacidade de uma pessoa. O Issao tem uma capacidade tão incrível, porque você imagina, ele é oriental, que sofreu bullying na escola, Sim. foi para... Presta atenção, a maior faculdade de Direito do Brasil. Não foi qualquer faculdade. E ele falou assim, estava na sala, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ele poderia ser um ministro hoje. Já pensou, ministro? Verdade, Porque total. ele estava na sala junto com os caras. Depende do viés que você ia seguir, né, Saulo? Eu gostei da ideia de um campo político. Você tava com duas figuras ali que iam junto. Então, o terceiro ministro ali, vamos chamar assim. E você falou, não é essa que eu quero. Porque ele acreditou tanto no sonho dele antes de qualquer outra pessoa. Isso é muito importante. E aí ele chegou nesse finalmente, que foi esse espetáculo incrível. Conta pra nós dessa história, Saulo. Esse aí foi um desafio gigante, porque aquilo que você fala, né? Que às vezes a gente faz tem algo na cabeça, coloca, e aquela coisa, nesse caso, mesmo sendo num programa de grande visibilidade, era uma levitação de uma pessoa, uma coisa, né? Era grande já, só que não tanto. Nesse caso, do cliente que apareceu, de uma corporação multinacional que pediu esse projeto para mim, já era algo diferente. Eu até perguntei, que produto que você vai lançar? Né? Que é um copo? É um cartão de crédito? Né? Que é? Né? Aí ele falou, é um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Né? Aí eu falei, uau! Né? E fiquei pensando lá, o que ia falar para o cliente naquela hora. E eu lembro que eu falei, o que você quer que eu faça com esse caminhão? Né? Ele falou, não, eu quero que você desapareça com ele na frente dos jornalistas, na frente do público que vai estar lá, os concessionários, e é isso que eu quero. Né? Eu quero que você faça um grande espetáculo. E eu não fazia ideia de como desaparecer com o caminhão, porque eu nunca tinha visto isso. Aí eu lembro que eu é um cara que pesquisava muito, não existia internet ainda, estamos falando de 93, não existia internet. E eu pesquisei muito, né, nos congressos mundiais que eu participava, e cara, não vi ninguém que tinha feito um caminhão desaparecer. Né? E aí eu lembrei, mas eu vi algo parecido. O elefante que apareceu lá em Las Vegas quando foi assistir o show do Swing Fit, isso agora. né? Não é exatamente caminhão, mas é um tamanho mais ou menos. É bem grande. E nós fomos estudar lá os bastidores. Então isso eu tinha na cabeça, de aparecer alguma coisa grande. E aí eu falei, mas o cliente quer que eu desapareça, ele não quer que eu apareça, né? Aí eu falei, eu preciso trocar uma ideia com ele, né? Eu falei, vem cá, aí eu troquei uma ideia com ele. Né? E eu não sou formado em marketing nem nada, mas eu falei para ele, cara, é lançamento do produto, não é? Ele falou, é. Eu falei, então por que você vai sumir com o produto, né? Por que você vai sumir com o caminhão? Eu acho que você tem que fazer aparecer, né? Não de sumir. Aí ele ficou um silêncio, ele, é mesmo? Isso faz sentido o que você está falando, né? Ele falou, é que eu pensei que o ilusionista só fazia sumir as coisas. Eu falei, não é só sumir. Pelo contrário, a aparição é uma especialidade minha, aliás, né? Aliás, eu posso fazer aparecer o teu caminhão. Que tal? Né? Ele, tá bom. Então faz um projeto para mim. E aí eu fiz o projeto lá. E esse foi o primeiro grande projeto da história do Brasil, onde, né, conseguimos fazer um projeto organizado mesmo de ilusionismo de verdade. Não era um efeito especial onde parecia que o caminhão, né, surgia no meio da fumaça. Não, o caminhão aparecia fisicamente do nada. Não tinha nada e ele se materializava. E não tinha holografia, não tinha nada na época. E aí eu fiz esse projeto. E eu achei que não ia ser aprovado, né? Porque o custo era muito alto e o risco era muito alto também. Né? Ninguém tinha feito isso no Brasil. Imagina num lançamento, se acontece um erro, é um fiasco total. Aquele produto que era para ser lançado e ser memorável, fica memorável de uma forma negativa. Sim. E quando eu dei a proposta e recebi a resposta, né, eu não acreditei. Eles aprovaram a resposta, né, a proposta. Nós temos que assinar um contrato. Né? E vamos para frente, né? Daqui a 2 meses é o lançamento e se prepara. E aí eu lembro que quando fui assinar o contrato no almoço, trouxe o contrato para casa, morava com meus pais ainda,
e deixei o contrato lá na mesa. Aí fui tomar banho. Quando voltei do banho, meu pai estava vendo o contrato, né? Eu falei, ô pai, né, nosso primeiro contrato aí, né, de ilusionismo aqui, ó, né, tá assinado aqui já, não tem mais volta esse aí, né? Aí meu pai não esboçou muita, né, uma expressão de alegria e já foi direto, ele, na última página, que era a página da multa contratual, né, ele falou, e Sal, você viu a, né, multa contratual se você não conseguir fazer esse ato, né? Eu falei, eu vi, pai, né, mas o que tem, né? Ele falou, uma multa que se acontecer, eu posso vender a casa, a gente pode vender os carros, eu não vou conseguir pagar a multa. Uau. Você vai estar sozinho aí nesse processo, né? Você tem certeza do que você está fazendo? Né? Eu não tinha muita certeza do que estava fazendo, porque nunca ninguém tinha feito isso no mundo. A empolgação, né? Era maior do que o problema da multa. Exato. Né? A pior coisa é alguém perguntar, você tem certeza do que você está fazendo? Não, tenho certeza que eu quero fazer. Agora, o que vai acontecer? Ninguém tinha feito. Então, não tinha como, né, eu garantir um resultado. Mas eu sabia que eu ia fazer o máximo que estava no meu alcance para aquilo acontecer. Né? E eu falei, tá bom, pai, não se preocupa, pai, vai dar tudo certo. Né? E aí começamos o processo, então, de produção, que foi um desafio, porque o grande problema é o que depende de você está tudo bem, e o que depende do outro. Sim, naquela época não tinha fornecedores adequados para entregar. Tanto que a estrutura de alumínio que nós construímos para o caminhão estar dentro e aparecer lá dentro dessa estrutura de alumínio, como se fosse uma caixa gigante, foi feita por... Não tinha um especialista de alumínio que faz cenografia, como tem hoje. Sim. Não tinha. Era o quê? Um cara que fazia boxe de banheiro. Sabe aquele cara, né? Box de banheiro, o cara construía aquilo. Eu falei, cara, imagina agora fazer um box de banheiro tamanho gigante, cara, com uma estrutura de alumínio gigante. Você faria, cara? E o cara topou também, o cara corajoso também, né? E o pior foi quando nós fomos fazer o teste, primeiro teste, que era, estávamos aí o quê? Na véspera já do evento, que tinha que ser montado lá no local. Quando montamos a estrutura ficou maravilhosa, linda, né? Então, qual que é a ideia? Abre a estrutura, vazio, aquele espaço vazio, fecha, quando abre de novo, tá lá o caminhão. Perfeito. E quando fizemos pela primeira vez, já com tudo montado, trilha sonora, né? As bailarinas fazendo a coreografia, tudo, né? Efeitos especiais de fumaça, luzes. O que aconteceu? O caminhão não apareceu. Né? A gente abriu a porta, né? Mostrou vazia, fechou, e quando abriu de novo, não tinha caminhão nenhum lá. E aí, todo mundo parou, aquele silêncio, né? Tava o cliente assistindo. Nossa! Né? E a gente chegou e falou, o que aconteceu? Né? Aí o homem da estrutura falou, deu um problema. Qual que é o problema? Essa estrutura é muito grande, e eu falei para você, nunca ninguém construiu. E tá formando uma barriga. E essa barriga está impedindo da porta secreta, que por onde o caminhão passa, né, abrir, porque a barriga pesava no meio e não tinha, travava a porta. Né? E aí eu falei, cara, e agora, cara? Ele falou, precisamos pensar. Eu falei, caramba. Aí entrou o lado emocional fraco, né? Que ainda era um líder que estava aprendendo a ser líder. Eu falei, tá bom nada, você teve 2 meses para resolver isso, não resolveu, e agora? Né? Quer dizer, não ajuda nada essa fala, mas era uma coisa que estava desabafando com ele. E aí eu vi que ele viu que eu estava muito nervoso, e ele mesmo falou, Sal, não adianta fazer isso, eu vou achar uma solução. Aí ele que me colocou na linha. Legal. Eu falei, né, quantos caras desses a gente quer ter numa equipe, né? E ele falou, eu vou buscar uma solução, me dá 30 minutos. Eu falei, tá bom. E aí, em 30 minutos, ele chegou lá e falou, eu acho que achei a solução. Eu falei, cara, vamos fazer. E aí a gente fez de novo tudo. Abre a porta, vai estar vazia, fumaça, fecha de novo, música, bailarinas, efeitos especiais. E quando abre, tá lá o caminhão, cara. Nem eu acreditei. Cara, quando o caminhão, coisa assim de segundos. Eu falei, que lindo, né? E todo mundo chorando, aplaudindo, né? Legal, e no ensaio, isso na véspera, eu falei, ufa, deu certo, né? Só que aí bateu aqui, né, a responsabilidade do líder. Eu falei, cara, como é que você fez isso aí, né? Eu queria saber, porque vai ver que foi uma sorte de principiante, ele fez alguma alteração lá que deu certo naquela hora e não vai dar depois. E aí ele disse, mas não se preocupa, né? Não deu certo. Eu falei, não, mas eu quero saber o que você fez. Sim. Ele falou, quer saber mesmo? Ele falou, então você tem que assistir aqui por trás, para você ver como é que é os bastidores. Eu falei, tá bom. Né? E eu passei para a equipe toda a forma de apresentar, e eu fiquei só de trás olhando.
E aí eu vi que ele tava com um cabo de vassoura na mão. Eu falei, caraca, né? O que esse cara, né, vai fazer com cabo de vassoura? Eu pensei que era uma solução, né, com uma traquitana super elaborada. Isso, eu imaginei isso, um cabo de aço. Eu apertei o botão. Isso, com uma alavanca. Botou uma viga nova, sei lá. Isso, eu imaginei exatamente isso. E eu vi um cabo de vassoura na mão. O que o cara fez simplesmente? Como a altura era muito alta, então não alcançava uma pessoa, mas com o cabo de vassoura ajudava. O que ele fez? Simplesmente empurrava aquela barriga que estava feita com o cabo de vassoura, liberava a porta entrava, abria, aí o caminhão entrava e fechava de novo, né? E aí ele empurrava de novo para a porta fechar e soltava de novo. Simples assim, né? E aí ele falou, o que você achou? Tudo animado, né? O que você achou? E eu, aquele líder ranzinza, falei, não achei nada, cara. Achei que com cabo de vassoura isso é uma solução que se dá. Vamos fazer assim. Aí ele falou, bom, você tem alguma outra? Eu não tinha. Né? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 vezes isso. 10 vezes seguidas. Se der certo as 10 vezes, eu aprovo essa técnica, né? E tá validado e vamos embora. Cara, e a gente fez 10 vezes seguida e as 10 vezes aconteceram, né? Do efeito do caminhão aparecer. Então aí eu até falo, né, que hoje tudo que eu faço na vida é 10 para 1, ou seja, para a primeira vez que aquilo vai acontecer, eu ensaio 10 vezes aquilo repetidamente para garantir que né, a primeira vez que eu vou estrear, aquilo vai acontecer. E foi um sucesso, né? A apresentação no final, quando nós fizemos, foi um sucesso, né? E foi isso que determinou a nossa existência no mercado, porque a partir daí outras empresas, né, tomaram conhecimento de que era possível lançar um produto através do ilusionismo e tudo que você imaginar, a empresa alimentícia, a empresa na instituição bancária, tudo que você imaginar de empresas, essas mais famosas, das marcas mais famosas. A Forbes inclusive falou que, né, algumas dos nossos clientes são empresas de marcas famosas, as mais valiosas marcas do mundo. Elas contrataram pelo menos um projeto nosso para fazer alguma coisa com ilusionismo. E olha que interessante você contando essa história. Quando a pessoa ela tem uma mentalidade de solução, ela vai usar as armas que tem. Isso é muito interessante. E você falou assim, cara, eu achei um cara que do início acreditou no algo que era impossível até, porque não existia antes. Isso. Então a gente fala do impossível porque não existiu. A hora que ele se torna, né, existente, ele passa a ser possível. É isso mesmo. E aí o cara, ele falou, eu vou fazer. Então ele também foi, assim, a gente usa maluco porque o cara ele foi audacioso. Sim. E aí ele fez, gerou o problema e ele pensou muito rápido. Porque assim, imagina, realmente mexer na estrutura, se você imaginar a estrutura metálica, é algo que ele levou, acho que acredito, meses para fazer isso aí. Você falou que teve 2 meses, ele levou 1 mês e pouquinho ali. Sim. E o cara, ele conseguiu solucionar com uma coisa simples. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com as coisas porque elas querem inventar demais. É isso que eu tava pensando agora. Não precisa inventar demais. Acho que a sacada é essa, a simplicidade. E o que você falou, né? O Issal também tava comentando. Assim como o Issal sabia muito do que tava fazendo, o cara que montou a estrutura também. Porque o cara falou assim, eu sou bom o suficiente para montar esse negócio. E ao mesmo tempo ele falou, eu sou bom o suficiente para entender o problema e eu sei que meia hora, eu fiquei imaginando, mas como é que ele vai resolver um problema de embarrigar uma estrutura em meia hora? Não dá. Aí o cara resolveu de uma forma simples. Ele falou, você não quer resolver o problema? Você quer brigar ou você quer resolver? Exatamente. Aí o Issal, depois que você falou, eu entendi. Eu não vou mais brigar. Testei 10 vezes. A forma mais rudimentar de consertar o problema funcionou. É isso mesmo. E o mais engraçado, né? Se fosse nas épocas de hoje, imagina a empresa da vassoura, hein? Esse cabo... Tinha que ter aproveitado. Esse cabo aí ia ser um comercial. Tem as melhores vassouras. A vassoura usada no evento do Issal. Né? Ia ganhar muita grana. Issal, a gente sempre fala assim, né? Que a gente tem algo como paixão na vida, que a gente traz para ser realizado. Isso, primeiro, para nós, certo? O sonho da faculdade era o sonho do seu pai. Que é o que muita gente faz e eu não concordo, né? Às vezes você pula uma etapa da sua vida para realizar o sonho de alguém. Mas naquela época era comum. Os pais queriam os filhos engenheiros, médicos e advogados. Sim. Hoje eu falo assim, não, deixa a pessoa decidir pelo que ela quer. Porque às vezes eu tô comendo um tempo da vida dela. Sim. Então a gente realiza os nossos sonhos. Através dos nossos sonhos a gente impacta algo para a gente e a gente impacta isso algo para o mundo. O que o ilusionismo te trouxe como experiência de vida? O ilusionismo trouxe muita mentalidade, né? O que é a mentalidade? Uma das coisas que mais os meus clientes hoje procuram é, Issal,
a equipe é boa, mas tem umas coisas que eles não tiram da cabeça. Algumas crenças que eles têm que seria muito bom se eles, né, mudassem essa chave, que essa virada de chave. E eu percebi que o ilusionismo é perfeito para isso. Porque o ilusionismo ele mostra algo que o cara acreditava que era impossível. E quando ele vê aquilo acontecendo, ele começa a rever quantas coisas mais na vida dele ele acreditou que era impossível, mas de alguma forma foi feita. Porque ele está vendo, né, testemunhando aquilo. E assim é na nossa vida também. Tem coisas que só sabemos que é possível a partir do momento que nós fazemos. Mas para fazer, nós temos que ter essa primeira, né, dar essa primeira permissão para nós mesmos. Vamos experimentar fazer, né? E vamos ver tudo que é necessário para isso acontecer. Então o ilusionismo ele é ótimo para isso. Eu falo, por exemplo, eu tenho até por exemplo, vamos dizer aqui. Vamos dizer que você tem algo muito valoroso na tua vida, né? Essa moeda aqui representa isso, por exemplo. Aqui é uma moeda de 100 anos de comemoração, mas vamos dizer que essa moeda represente valores e princípios, né, que são importantes para você, ou alguma coisa que você tem que achar de solução. Tá bom. Então, vou colocar aqui na mão. Isso aqui. E vamos dizer que, cara, o que acontece? Isso tem que ser mantido na mão. Porque a hora que você perde isso, você não consegue dar o passo seguinte. Que nem eu. Eu tinha a ideia de como fazer o caminhão aparecer. Mas se eu começasse a pensar, cara, mas e se faltar verba? Mas e se não tiver fornecedor? No Brasil nunca foi feito isso. Será que é possível? No mundo nunca foi feito isso. Eu ia perder isso aqui. Então qual que é a ideia? A ideia é como que eu vou manter isso de valor. E muitas vezes o que acontece? O mundo traz distrações para você, né? E você tem que prestar atenção, fala assim, não, segurar aquilo que você tem. Então, eu vou segurar aqui. E a ideia é o seguinte, eu vou fazer com que, por exemplo, essa moeda desapareça, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, escrevo aqui, 1, né, no 3. 2, 3. Não sumiu, né? Ela ficou ali. Mas olha só, a caneta desapareceu, né? E aí você fala, mas cadê a caneta? Aí você, opa, caneta... Tá aqui, ó, a caneta aqui, né? Aqui na orelha, aqui a caneta estava escondida aqui. Ah, muito bem. E quando você volta, então, você mostrou onde estava a caneta, que era uma distração, que não estava nem no plano, e quando você toca, aí então a moeda realmente ela desaparece. Né? Eu me distraí. Eu fui olhar pra caneta, velho. Eu fui sequinho na caneta. O tempo inteiro, só na moeda ali, só na moeda. Eu queria saber da caneta. Aí ele falou da caneta, aí ele foi mostrar, eu olhei pra caneta. Eu olhei pra caneta e pronto. Cara, você falou perfeito. E é assim que funciona no mundo também, na vida também. A moeda está no meu bolso. Como é que foi parar no meu bolso? Exatamente isso. Você está lá focado numa coisa que é valorosa para você. Aí vem o mundo e te mostra distrações, até coisas que, por exemplo, quanto vale mais uma caneta dessa ou uma moeda dessa? Uma moeda dessa vale muito mais. Só que você fica com distrações que são muitas vezes temporárias, né? E você perde o quê? Os valores que são eternos. Ou seja, por causa de um prazer temporário, um prazer momentâneo, você perde aquilo que realmente é valoroso. Então, quando eu fiz isso, 1, 2, 3, no 3 eu coloquei aqui tranquilamente. Como ninguém estava prestando atenção na caneta, o foco era na moeda, ninguém prestou atenção onde foi a caneta. E só presta atenção quando chama atenção. Ei, a caneta não está mais aqui. Aí o pessoal, cadê a caneta? Uma distração. Sim. E quando eu vou mostrando onde é que está a caneta, eu enfio a moeda no bolso, tranquilamente, deixo ela lá e venho com a mão vazia aqui e pronto. E aí toco, a moeda desapareceu. Ou seja, isso aqui é boa lição do que o ilusionismo permite. A gente enxergar essas coisas que normalmente a gente não enxerga no dia a dia. No dia a dia, a ilusão é tão poderosa que você acredita que ela não existe. Que nem, por exemplo, o ilusionismo. Por que você acredita que o caminhão apareceu? Porque você não faz ideia de onde o caminhão vem. Né? Então, tá ótimo. Para você estava lá, não tinha nada, de repente apareceu o caminhão. E assim também no dia a dia, no mundo corporativo, seja no empreendimento que você vai fazer, na tua família, na tua vida. Ou seja, então o ilusionismo, ele faz com que você enxergue aquilo que hoje você não está enxergando. E é isso que eu vi que é o maior valor que eu posso gerar. Não é o entretenimento, não é a diversão, não é, né, criar uma técnica que a plateia jamais vai descobrir onde foi a parar a moeda. Não, pelo contrário. Quanto mais simples eu usar as mágicas, mais poderosa o que vai ser o quê? A lição que a pessoa vai entender. Porque a mágica ele vai ver, nossa, essa mágica é muito simples, mas o que o cara quis dizer com isso? E esse que é o meu papel dentro das grandes corporações hoje. Uau. Que sensacional. E você vê que
Que incrível isso daí. Eu até tô para trazer o meu Freud para cá, esqueço. Freud fala, né, que as pessoas preferem viver a ilusão do que a realidade. Por quê? Se você pegar esse exemplo do Issal, a realidade eu preciso estar focado em algo que é realmente aquilo que me interessa e não aquilo que vai vir do externo. Tudo acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. E as pessoas, elas começam a esquecer, né? Por exemplo, a gente fala que a pessoa ela acaba lutando contra aquilo que seria natural, né? Que seria a sua verdade real, a verdade genuína minha. E aí eu vou vivendo, eu deixo de viver essa verdade porque a ilusão, ela dói menos. A ilusão, ela Você dói molda menos. do jeito que mais te conforta, né? Exatamente. Então, quando o Issal, eu tive o privilégio de conversar com o Issal, isso tem acho que 2 anos, né? E eu falei para ele, cara, isso que você faz é algo muito incrível. Porque eu trabalho com neurociência, a neurociência é cérebro. E o que você faz é enganar meu cérebro. Porque você engana, acabou de enganar de novo. Um dia eu te pego. Mas assim, cara, é muito rápido. Ou seja, você às vezes perde oportunidade na sua vida porque você tirou o foco. E a gente fala muito sobre isso, né? O estado focado é algo muito importante na vida da gente. Por isso que você não pode deixar o que é o externo te incomodar. Porque o que vem de fora é o problema de fora. O de fora a gente realmente não controla. Mas eu controlo o que é de dentro. Sim. Então, hoje eu entendo que o ilusionismo realmente não é só um entretenimento. É bacana, mas acho que a lição que ele traz, exatamente de você controlar as coisas, é onde a gente realmente tem que se focar e se prender. Perfeitamente. E outro detalhe que aí a pessoa pergunta, né? Então, todo mágico, todo ilusionista consegue transmitir essas lições? Não. A pessoa tem que ter o quê? A intencionalidade de tirar as lições desses efeitos que ele faz. Que senão não vai ter nada. É como um técnico, né? Aquela coisa. Eu penso, né? Se o cara fosse um cara que tivesse uma consciência, né? Um empregado que trabalha numa empresa, e ele tivesse a consciência de dono, né? Logo ele teria a própria empresa, né? Mas o que acontece? A gente muitas vezes está trabalhando lá e trabalha o primeiro que chega, o último que sai, mas não está com a consciência ligada, está com a consciência desligada. Então, você vai lá, vai fazer aquele trabalho seu e vai voltar do mesmo jeito que você entrou lá dentro da empresa. Agora, se você entrar lá com a consciência ligada, rapidamente você vai entender todo o processo e você vai já, né, no momento seguinte, você ou constrói tua própria empresa ou você vai enxergar outras maneiras de fazer aquilo que você está fazendo de um jeito diferente. E é isso que o ilusionismo permite. Por isso que foram 20 anos fazendo isso, primeiramente sem consciência, só resolvendo problemas, né, dos outros. O que eu era bom? Um solucionador de problemas. O cliente chegava para mim, Sal, estou com esse pepino, preciso passar esse recado para minha equipe. Né? Vieram vários palestrantes aqui, ninguém conseguiu passar o recado do jeito certo, ou não convenceu pelo menos. Né? Então, aí vou lá e aí resolvo isso para eles. Só que durante 20 anos da minha vida, eu fiz aparecer carro, caminhão, avião, helicóptero, só que sempre resolucionando a parte técnica, sem a consciência de que, né, como é que eu podia gerar mais valor para as pessoas. Depois de 20 anos, deu aquele vazio no coração, eu falei, cara, até quando eu vou continuar fazendo isso? Está na hora de eu enxergar alguma coisa diferente. Como que eu posso gerar mais valor para a humanidade? Não apenas como entretenimento, como diversão, para as pessoas saírem daqui aplaudindo e dando risada. Mas como é que eu posso fazer para que elas façam as suas próprias mágicas? E essa que era meu maior desafio. Assim como eu aprendi a fazer mágica, eu era um cara tímido, sofria bullying, né? Não tinha artista na família, não tinha referência nenhuma na família, me tornei um ilusionista, né? E ainda que, né, levou para o Brasil, né, essa bandeira. Por que uma outra pessoa também não pode fazer a mesma coisa em relação à vida dela? Só que não mágicas teatrais como eu fiz durante 20 anos, mas mágicas reais. Como, por exemplo, cara, pessoas que estão afastadas de você. Talvez um pai que você não fala há mais de 10 anos. E por quê? Por uma palavra mágica chamada o quê? Perdão. E o cara fala, né, pede perdão e pronto. E essa distância é diminuída. Essas são mágicas que eu falo. Essas são mágicas reais. Que, né, se eu amo fazer mágicas, eu gostaria de fazer esse nível de mágica. Né? Como é que eu podia fazer uma pessoa que não enxerga alguma coisa, não consegue alcançar algum pensamento, fazer ela enxergar? Eu não conheço do negócio dela, mas ela conhece do negócio dela. Mas eu sou o quê? Apenas uma ferramenta para ela falar,
Caramba, Issal, nesse bate-papo aqui eu enxerguei um negócio que não tinha enxergado há 20 anos e estava na minha cara. Esse é meu papel. Por isso que eu falo que o importante é essa bagagem. Eu fiquei 20 anos atendendo sem consciência e fiquei 10 anos só tentando colocar essa consciência na minha cabeça. Né? Total são 30 anos que 10 anos complementaram os 20 anos técnicos. E por isso que hoje eu me acho apto, né, autoridade em estar falando desse assunto por conta disso. Porque eu não vou lá para fazer sumir alguma coisa para as pessoas, mas eu vou lá para quê? Cara, o que é que você não está enxergando? Deixa eu te mostrar uma coisa, talvez a partir daqui você vai enxergar algo que você nunca enxergou antes. Não vai desaparecer, vai fazer aparecer. E é muito interessante, estava até conversando com o Issal, antes de começar aqui nos bastidores, sobre a história de Davi. Davi, ele nunca teve essa ideia de que seria o rei. Sim. Só que durante o percurso da vida dele, ele foi fazendo coisas. E, por exemplo, ele tinha uma técnica para jogar aquele sistema de lança-pedra. Então ele praticou muito aquilo. Sim. Não se sabe se quando ele estava lá como ordenador de ovelha, porque às vezes ele queria espantar algum bicho, só que ele se tornou bom naquilo. Então às vezes eu vejo a história do Issal seguindo por essa linha, né? Você vê, ele saiu de uma área que era para... Porque direito é para cuidar de pessoas. Sim. Só que sempre que você cuida de alguém, uma outra sai prejudicada. Então tem esse lado ruim do direito. Ele não foi para a mágica, porque a mágica, ela é rasa. Uhum. O ilusionismo não. Olha o tanto de coisa que ele precisou fazer, de aprendizagem e tal. E aí ele chega nesse momento da vida que quando eu conversei com ele há 2 anos atrás, eu falei, cara, isso que você faz é totalmente neural. Não, e o mais interessante, né, no caso do Issal, você vê, a tua própria história, você fala, japonês, que sofria bullying, tímido. Desde o princípio, quando você comenta, você não ouve nada de vitimismo, né? Sim. Porque você podia falar assim, não, eu era bullying, então vou botar a culpa em alguém. Eu tinha esse problema cultural, vou botar a culpa em alguém. Meus pais, vou botar a culpa em... Não, você falava, ok, eu tenho esse problema. O que é que eu vou fazer para resolver? Perfeito. Né? E você trazer isso... E realmente olhando de fora, né? O Lúcio, além de amigo, também é mentor, né? Então, eu levo alguns problemas das minhas empresas para ele e ele fala assim, é isso aqui. É exatamente o que você está falando. Porque tá cheio de palestra ou de motivador no mundo, né? Mas alguém que vai te pegar, que tá olhando o teu cenário de fora, como você mesmo falou, não conhece do negócio. Sim. Mas eu tô vendo de um prisma que você tá tão dentro do teu processo que você não está enxergando. E aí vem alguém de fora e fala, mas isso daqui? Você fala, caramba, é isso que eu precisava para mudar, né? Não é motivar. Motivar é raso demais. Acaba, aquela pessoa sai empolgada, daqui a 2, 3 dias já foi embora. Agora, transformador, aí sim faz muito sentido. Sim. E o que você faz, assim, eu já fui em vários eventos de sal. Aquele da corda, uma hora você vai ter esse privilégio. Eu sei que ele vai te convidar também. Porque ele é super simples, é um cara que é amigo de todo mundo. E aí, cara, assim, é incrível, porque ele te gera uma reflexão que não tem como você não ficar pensando. Porque acho que o contexto todo do evento, né? Então ele vem, cara, quando ele entra com aquela quadra que vai quebrando aquilo em vários pedaços, não sei o que, no final aquele negócio volta ao normal, você fala, cara, não é possível. Não, a gente é assim. E aí se voltar ao normal, esse estado de consciência que você tomou. E é muito interessante, né? Porque você hoje é o maior ilusionista do Brasil, né? Reconhecido, acho que programa de televisão, se forem todos. Todas as emissoras, todos os programas. Cara, então, assim, é o sonho de consumo de muitos artistas. Sim. Que muitos estão aí que não chegaram aí em todos. Eu acredito que o Roberto Carlos nunca foi em todos, porque ele é preso... tem um contrato, exatamente. Eu não tinha contrato. Essa que é a grande diferença. Eu então, podia assim, circular livremente. Você pode dizer que o Issal, ele foi em todos. Sim. Coisas que o próprio rei Roberto Carlos não chegou aí. E trazer essa consciência. Hoje, assim, para sua vida, Issal, o que você hoje almeja? Chegando na idade que você está, você é casado, tem 2 filhos. Hoje, o que eu mais almejo é abençoar gerações futuras. Porque o que eu vejo? Tem uma cultura da bênção que eu aprendi isso ao longo do caminho. Tá. Por que tem, né, famílias, cara, que são praticamente pessoas que vivem uma dureza, uma dificuldade, né? Ou andam por caminhos que não são caminhos obscuros, e pode ver, isso passa de geração para geração. Né? Quase que a maldição hereditária, né?
Perfeitamente. Exatamente isso mesmo. A gente chama de iniquidade geracional, onde a pessoa, né, aquele vício do bisavô passa pro avô e depois passa pro pai e vai passando e vai reproduzindo. E eu vejo que isso tem muito a ver com o quê? Com a cultura da bênção, né? Pode ver que o judeu, ele tem muito essa cultura. Ele tem essa cultura porque ele, né? Como é que ele faz? Toda semana ele vai lá e ele abençoa. O que é abençoar? É bendizer, né, para a pessoa. Filho, você vai ser um garoto próspero, um homem que vai fazer diferença para a sociedade. Ele planta isso no coração toda semana do filho. E muitas vezes na cultura, mesmo na cultura norte-americana, mesmo cultura brasileira, a gente chega lá, ô moleque, né? Para de fazer essa bobagem, não vai chegar a nenhum lugar, tá vendo? Não vai ser ninguém na vida, hein? Tô falando para você. Quer dizer, você já vai plantando nele o quê? A dúvida se ele vai ser alguém na vida, que se ele fizer determinada coisa não vai ser ninguém. E ele vai crescendo com isso. E eu vejo que isso tem muito a ver com a mágica, por quê? Porque, né, eu estava falando com um rabino, e ele falou, Issal, sabe de onde vem a palavra abracadabra, né, que vocês usam muito? Eu falei, vem do hebraico, né, que tem um significado, que quer dizer, assim como se fala, né, desejo que aconteça. Né? Olha só, por isso que fala, né, abracadabra, o copo vai virar um elefante, né? Quer dizer isso, né? Porque eu tô pronunciando é o que vai acontecer. Legal. E eu vejo que é uma cultura isso, é cultural isso aí. Então, eu vejo hoje, o que você fala assim, o que eu desejo? Que essa transformação aconteça e que eu quero ser um instrumento para que essa transformação aconteça na vida dos meus filhos, dos meus netos, e eu vejo na vida dos brasileiros. Né? Porque o brasileiro, muitas vezes, eu lembro, assim como eu tinha baixa autoestima por eu me achar que eu era inferior, né, aos garotos da minha classe, eu vejo que muitas vezes o brasileiro também tinha uma baixa autoestima em relação a países de primeiro mundo, né? Parecia que, não, a gente é mais na nossa, né? Então, e o americano, por exemplo, não. O norte-americano, o cara, né, tem o ego inflamado ali, assim, não, nós somos os melhores, moramos no melhor lugar, e, cara, e nem é. Muitas vezes tem muitos lugares brasileiros que são muito melhores, exato, cara, com qualidade de vida e tudo, só que o cara tá falando e a gente tá lá, será que é legal mesmo esse lugar, né? A gente tá pensando. Então, o que eu tenho? Assim como eu passei por isso, então eu quero compartilhar isso com as pessoas, esse conhecimento. E você falou bem, né, do ilusionismo, como que o ilusionismo ajuda isso. Porque, por exemplo, eu falei assim, e o mágico também não pode fazer isso? Só que é tudo questão de cultura. Por exemplo, o mágico trabalha com pombo e coelho, né? Ele não trabalha muito com uma equipe. Uhum. Né? O ilusionista depende da equipe para ele fazer a apresentação. E eu vou falar mais. Se o ilusionista ele não tiver uma gestão de pessoas adequada, ele vai fazer aparecer um carro. Na hora do espetáculo, ele só é um artista que está encenando o movimento. O carro só aparece se a equipe colocar o carro no palco. Se não colocar, não tem nada que esse ilusionista possa fazer. Pode ser o melhor do mundo, o mais famoso, o mais, né, experiente, não vai fazer o carro aparecer. Então, o que eu falo? Isso é questão de vivência, o que é que você vive com consciência. O mágico trabalha com coelho e pomba. Só que o coelho nunca vai chegar atrasado, né, no evento, e a pomba nunca vai processá-lo na justiça do trabalho. Né? Então, o mágico chega lá, faz o que quiser com o coelho e com a pomba. Agora, o ilusionista já não. O ilusionista tem todo um tratar, né, com a equipe. Como é que ele vai fazer? Né? O integrante da equipe fez algo errado, desobedeceu lá as normas. Cara, você está 5 minutos antes de entrar em cena, o que você vai fazer com o cara? Né? Você vai o quê? Vai acabar com ele? Vai diminuí-lo? Ou você vai ser um cara que, né, vai ter um senso muito bom? Cara, tudo bem, esquece esse erro, prejudicou todo mundo, mas agora tem um espetáculo para apresentar. Então, em 5 minutos, cara, esquece tudo, vamos fazer isso acontecer. Ou seja, essa frieza que você tem que ter, né, eu adquiri com o tempo, porque eu era um cara de sangue quente também. Tá, né? Eu brigava com tudo. Não saiu do jeito que eu queria, eu brigava. Aquele, né, é o líder mimado, né, que se não for do jeito dele, ele já não garante mais que a coisa vai acontecer. E eu era assim. Né? E tanto que eu fazia a minha equipe sofrer muito, porque eu achava que se não fizesse daquele jeito, uma vírgula diferente talvez podia dar errado. Tá. E eu tinha medo, um pavor de que a coisa desse errada. Por quê? Era ilusionismo. Nunca antes tinha sido feito. Eu pensava o seguinte, se eu errar, eu não vou prejudicar só a mim, eu vou prejudicar toda uma geração nova que está vindo aí atrás, porque quando eu errar, o cara vai falar, ilusionismo
não é muito legal, não. A gente contratou para um evento e não deu certo aqui, né? O tal de Sal, ele errou, por exemplo, se ele falasse isso. Sim. Então eu falei, não posso fazer isso, porque aí eu não vou prejudicar os que vêm depois. Então, tanto que você procura na internet, não tem nada que a gente tenha feito de errado durante todo esse tempo aqui. Não existe nada, porque eu era um cara, vamos dizer assim, que não permitia que as coisas errassem, né? Eu ficava sem dormir, eu tratava mal minha saúde para isso não acontecer, né? Mas depois eu vi outras maneiras de fazer isso. A única maneira que eu sabia era essa. Então eu entendi também que a liderança você faz de acordo com o que você aprendeu a fazer, né? Eu aprendi no mundo do teatro. No mundo do teatro tinham grandes diretores que eram referências. Só que eram diretores muito duros. Eles desqualificavam o artista, eles faziam, né, pegavam pesado com o ator, com a atriz, mas era o estilo deles. E eles, desse jeito, eles tiravam a coisa boa do ator e da atriz. E eu enxergando isso, falei, não, já sei, tem que ser carrasco. Se não ser carrasco, não vai funcionar. E era o grande erro, porque não tinha outra maneira. No Brasil, durante muito tempo, houve mesmo essa cultura do chefe carrasco, né, Sal? Acho que né? Você que está rodando bastante, você apresenta, a tua empresa apresenta o Sal para as empresas que estão querendo mudar. Acho que um pouco da cultura do líder, ela tá... Antigamente o líder é aquele cara que simplesmente saía mandando, né? É verdade. Acho que aí... O que você está sentindo nesse meio do caminho? Está melhorando a questão de gestão? Os líderes estão enxergando mais como você enxergou, que as pessoas, como o Lúcio fala bastante, né? Se o teu time não entende o propósito do que está fazendo, faz de qualquer jeito e não evolui, né? Perfeito. Excelente pergunta, porque, inclusive, isso eu tive uma dúvida e comecei a conversar com várias pessoas com quem eu encontrava de RH, né, e conversava com ele, porque hoje em dia está muito na moda essa coisa da humanização, da gente, né, falar de uma forma diferente com os liderados para a coisa acontecer. Sim. E eu falei, como é que é isso aí, né? Na prática, você que vive lá todo dia lá na prática nos RHs, ele falou... Na prática, a teoria é essa mesmo, né? Que a gente funciona, né? Que a gente tem que humanizar. Na prática, a teoria só que na prática mesmo, ainda culturalmente, lá no fundo, ainda não é assim que acontece, né? Em muitos lugares. Mas ele falou, mas é uma questão de maturidade também. Com o tempo, a gente, né, insistindo, a gente vai mudar isso. Sim. Então, eu vejo que essa que é a contribuição muito que a gente consegue estar dando também, para, né, ver maneiras diferentes deles acharem uma forma de dar autonomia para o time, mas ao mesmo tempo o time também não falhar e ele ter essa responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. E isso tem muito a ver com o quê? Com o sistema de liderança que a pessoa vai adotar para isso, né? Então, eu vejo que no Brasil as coisas... Eu acho que no Brasil está muita coisa mudando, né? Eu perguntei para o Jorge Nishimura também, ele é um dos conselheiros da Jato, né? Da Jato é uma das maiores empresas familiares do mundo, né? Eles fabricam equipamentos agrícolas. E ele falou, olha, eu acredito muito no Brasil, né? Porque, embora muita notícia ruim, né, de que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas ele falou, mas a gente que viaja pelo Brasil, a gente vê muita coisa boa também acontecendo. Ele falou, e só que não sai isso na notícia muitas vezes. Esse é o problema. Né? Só que você vê os caras fazendo, os caras não estão esperando um apoio do governo, não estão esperando uma verba de não sei de onde, eles estão fazendo por conta própria. E você vê as estruturas que os caras estão construindo, são estruturas fantásticas, ele fala, né? As pessoas são treinadas de uma maneira diferenciada, cada um que participa lá, a cultura da empresa é muito rica. E ele falou assim, olha, isso me dá esperança. Ele fala, parece que é difícil, né, impossível, mas isso que me dá esperança. E aí ele está lá em Pompeia, também fazendo, né, várias transformações lá na cidade, como a criação de uma cidade modelo. E são essas coisas que a gente começa a perceber. É o que eu falo do invisível, né? A gente enxerga, a gente acredita aquilo que a gente enxerga, mas aquilo que a gente não enxerga. E quando você começa a ir para esse nível, você começa a perceber que, peraí, está na hora de eu começar a acreditar naquilo que não é muito visível para os outros, né? Igual como num espetáculo de ilusionismo, o que é que está por trás dos bastidores, sim. Né, que permite a grande mágica acontecer. E é essa ideia que eu estou agora, né, assimilando e compartilhando com as pessoas. Uau. Bom, eu estou indo para a última pergunta e antes, né, agradecer a você que ficou até agora. Se você não segue o canal, já vai ali, ó, começa a seguir.
dá aquela curtida, compartilha com seus amigos, tem muita informação importante. E a coisa principal de todo o podcast é você tirar 5% e colocar em prática. Acho que muitas coisas que foram ditas aqui hoje são coisas que você pagaria uma fortuna antigamente, que a gente não tinha acesso, para ter esse acesso. Então, aproveite esse podcast e compartilhe com milhares de pessoas, porque muitas pessoas podem ser ajudadas por intermédio de uma fala que aconteceu aqui. E Sal, quero te agradecer, né? Primeiramente, mais uma vez, dizer que eu sei que a sua agenda não é fácil e casar a agenda de pessoas celebridades não é uma tarefa fácil. Eu lembro da história, não sei se você chegou a ver essa história, que foram gravar o clipe You Say for Africa. Então, a gente, quando vê aquele clipe pronto, você vê todos aqueles artistas cantando, mas você não tem ideia do trabalho que foi o cara conseguir fazer aquilo. Então, foi um negócio tão surreal e a gente sabe que a agenda de pessoas que são celebridades não é fácil. Como estão os seus projetos agora? Quem quiser acessar ISAL, contratar o ISAL, as palestras, os eventos. Vamos lá, os projetos hoje estão baseados em vários pilares, né? Um deles é a palestra, que é o principal, que é a inspiração, é o ponto de contato, né? Que a gente inspira a pessoa, a gente provoca a pessoa a pensar de uma maneira diferente. Depois vamos para os cursos, né, online, que eles trabalham mais naquele conteúdo, aquilo que a pessoa ouviu, que disparou um pensamento diferente, agora ela pode colocar na prática no dia a dia, e como que aquilo vai acontecer. E a gente acompanha ela semanalmente. E depois temos a imersão, que é o mais, né, desafiador, é quando a pessoa entra e a gente começa o quê? A quebrar tudo aquilo que ela acreditava que era impossível, aquilo que ela realmente achava, né? Que o que ela pensava era da maneira correta e era a única maneira dela fazer a coisa acontecer. E quando a gente começa a mostrar várias outras possibilidades que ela mesma vai encontrar, ela começa a enxergar um universo que ela nunca tinha visto antes. Então, são esses pontos. Temos um livro que vai estar para sair em setembro agora, vamos lançar na Bienal, né? Que um livro que fala muito sobre, né, os mistérios da cartola, né? Quer dizer, né? O que é que você tem colocado dentro da sua cartola? Porque a gente fala que nem o melhor mágico do mundo, o mais experiente, consegue tirar algo de uma cartola vazia, né? E isso tem muito a ver com preencher a cartola nos bastidores, né? Então, ou seja, nos bastidores, quando ninguém está te vendo, o que é que você tem colocado dentro da tua cartola? Não adianta você colocar um monte de escorpião e chegar na hora achar que vai sair um coelhinho fofinho. Não vai sair, né? Coisas são óbvias, mas a gente, assim, normalmente a gente não percebe isso, porque aquilo que a gente mostrou na mágica da caneta, as distrações, a gente vai se distraindo com tanta coisa. E hoje em dia, né, as redes sociais, o que acontece são distrações full time que a gente tem na mão, né? Então, esses são os nossos próximos projetos, e esse projeto também da cultura da bênção, que a gente tem levado muito, né? O pessoal fala, mas essa cultura da bênção tem a ver só com pessoas que têm a fé em Cristo, têm a fé, né, em Deus? Não, é uma cultura, é amplo, né? Fazemos muito também dentro das igrejas, mas fora delas a gente enxerga que é uma maneira de a gente mostrar que aquilo que você faz diferença dentro da casa, né? Tem muita gente hoje que fala assim, Issal, não vou nem dar bola, meu filho decide o que ele quer, faz o que ele quer, tudo bem, ele vai fazer o que ele quer, com certeza, principalmente quando tiver, né, maioridade. Mas, como pais, nós temos que influenciá-los, né, o quanto a gente puder, para ele poder fazer as melhores escolhas depois. Porque senão a pessoa pode fazer as escolhas dela e não conseguir, né, ter a maturidade de enxergar aquele que é um caminho que era bom ou não. Então esse que hoje é o nossos projetos que estamos aí desenvolvendo aí. Caramba! Assim, na real, assim, você está precisando, de verdade, mudar a sua mentalidade, criar uma mentalidade produtiva, vá nos contatos do Issal, Issal Imamura, ISSAO-IMAMURA, Imamura, né? Tá. Vai lá no Instagram, acho que é a melhor forma de contactar. Tá, e lá tem os outros canais. Tem os outros canais, tudo, isso, exato. Então, assim, gente, não perca, porque assim, de verdade, a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente fala assim para as pessoas o tempo inteiro, Pedro, que é muito importante, né? A coisa, ela não pode se exaurir numa única fonte, né? A gente tem que buscar outras fontes e se alimentar delas.
E eu falo que o espetáculo do Issal que eu fiquei impressionado com tantos insights que você sai de lá. Legal. Então, gente, esse cara é incrível. Eu falo assim que hoje eu tenho um privilégio de ter... Eu tenho o privilégio de ter o Pedro como amigo, mas o Issal... Não dá não. Quem é o Pedro? Eu brinco assim, gente, que não tem o que fazer, né? Tipo, é incrível. O cara é sensacional. Quero agradecer aqui o meu amigo, parceiro, sócio, um cara Obrigado, também amigo. que eu aprendo todo santo dia aqui, que é o Pedro. Esse cara é incrível, né? Eu fiz um podcast com o meu próprio sócio aqui. Foi. Né? Foi. Ele criou algo que eu também fiquei assim. Eu falei pra ele, sacanagem você não ter me chamado lá no início. Ele falou, cara, mas porque não era da sua área. Eu falei, é verdade, né? Eu posso em tudo. Mas é um cara incrível também. E eu achei lindo isso aqui, hein? Ficou bonito, né? Pô, ficou o Issal ali, caraca, bicho, é 007 Você ali. viu chique ali? Cara, eu vou te falar, quero agradecer o pessoal da Andragogia Digital aí, da agência de marketing, que cuida das minhas redes sociais e que fez Ficou esse bonito pra banner caramba. fantástico aí. E agradecer mais uma vez a você que está aí e estamos finalizando aqui o podcast Mentalidade Produtiva, hoje com o Issal Amamura. Valeu, Issal. Obrigado de verdade, Obrigado cara. a vocês. Incrível, incrível. Uau!